Então, quando você fala que vocês não se baseiam tanto mais na voz alta, na coisa firme, mas muito mais numa estrutura, por exemplo, de gestão de reforços, de consistência, o que mais que você vê como fatores importantes para isso ser possível? O que vocês colocaram aí para funcionar que tem garantido essa estabilidade? Então, primeiro, eu acho que a questão de entender entender o comportamento, né? Eu acho que entender a função do comportamento, entender qual é o ganho que o sujeito está tendo com aquele comportamento. Não adianta eu só querer amassar o comportamento, né? Então, acho que é esse que é o princípio. Assim, a força, ela só amassa, né? E não é esse o princípio. Então, por isso que eu estou te falando, é gestão mesmo, é manejo e é tratamento. Então, o tratamento, ele vai basear eu conhecer a função. Conhecer a função, eu tenho que pensar em motivadores. O cara tem que escolher, como a gente estava falando no começo, ele tem que escolher se comportar melhor. Essa tem que ser a escolha do indivíduo. Então, você vai ter que criar condições dele fazer essa escolha, né? Não adianta você achar que não, que você é o pai, que você é forte, que você... Se o cara não quiser escolher se comportar de outro jeito, em algum momento ele vai se comportar daquele jeito que é ruim para ele, entendeu? Então, a escolha, você tem que entender muito bem os processos comportamentais que controlam a escolha, né? Porque se comportar de uma ou de outra maneira é isso. O cara vai falar assim, não, eu vou fazer isso ao invés daquilo. Então, em geral, a gente está falando de respostas comunicativas, ele vai ter que escolher a comunicação em detrimento da agressão, ele vai ter que escolher uma coisa em detrimento de outra. E para fazer uma escolha, ele vai considerar o quê? Ele vai considerar o custo daquele comportamento e ele vai considerar o ganho daquele comportamento. Então, Sim. É uma operação, é uma equação de custos e ganhos mesmo, né? Para o sujeito. Então, acho que assim... E isso é uma coisa que eu vejo a gente fazer muito errado muitas vezes. A gente muitas vezes exige comportamentos ou tenta implementar comportamentos que já não estão, que estão muito fora do repertório ou que são muito difíceis, que o custo é muito elevado, E aí o indivíduo não vai escolher uma coisa que tem um custo muito elevado, que exige um esforço, sobretudo no momento que o cara já está desregulado, que o cara já está tendo que segurar a onda e ainda vai ter que fazer um comportamento comunicativo complexo, mais difícil do que ele está acostumado a fazer de forma fluente, cotidiana. Exato. Não vai acontecer. Muitas vezes a gente coloca a resposta, a gente fala assim, mas ele pode pedir com o PEX dele, mas olha, ele também pode virar a mesa, cara, com o joelho dele, entendeu? Ele também pode meter a testa na mesa e fazer isso. Então... E aí você tem que falar, mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que custar menos e produzir mais. É isso que ele vai fazer. Ponto final. Né? Então, o que vai governar a escolha, muitas vezes, a gente fica... Nunca é uma escolha baseada na moral e nos bons princípios, entendeu? Não é para ninguém. Então, essa que eu acho que é a questão fundamental. As pessoas tendem a falar assim, mas... eu tô aqui usando, ele não quer o reforçador. Bom, então não é o reforçador. Você tem que procurar o que é o reforçador, né? Então, tem muita coisa que passa por um conhecimento básico sobre comportamento e sobre como o comportamento funciona, entendeu? E o que eu acho que é um pouco triste, Thiago, é que a gente... tem um discurso muito, vamos dizer assim, humanitário, né, no geral, mas uma prática completamente segregacionista e desgraçada, entendeu? Então, assim, todo mundo é antimanicomial, é inclusivo, é isso e aquilo, mas na hora que a coisa pega, todo mundo berra, chama a polícia, chama o 90. Remedinho. Sedação química, né? Assim, a contenção química. Todo mundo quer inclusão. Que não era diferente do que eu vivia lá no Canadá, não, tá? A minha grande frustração que fez eu realmente não continuar trabalhando no ambulatório lá é porque, assim, eu tava ali, mas eu me sentia, tipo, às vezes um palhaço, porque eu propunha um plano, pensava em coisas, passava o dia inteiro trabalhando comportamentos comunicativos. A hora que o bicho pegava, ao invés da gente melhorar a consistência, da gente pensar em alternativas, a gente tentar melhorar o nosso procedimento,
tacava ali um medicamento mais forte, o sujeito ficava mais dopado do que a média por alguns dias e aí voltava, porque era um modelo muito médico, né? Então, às vezes a gente acaba escolhendo o caminho mais fácil, mas que não é sustentável a médio prazo, não é sustentável. A minha experiência nos Estados Unidos não foi médica. Eu nunca trabalhei num hospital ou num lugar medicalizado lá, né? O NEC não é medicalizado nesse sentido, não tem contenção mecânica e não se usa contenção química. Então, a minha experiência é sem isso. Aqui, a gente estabeleceu critérios muito claros. Assim, eu nunca precisei chamar o SAMU, né? Então, eu fico feliz com isso. Mas eu já tive situações bastante difíceis e eu já tive pacientes que tiveram que ficar no hospital, na enfermaria psiquiátrica, durante os momentos que eles não estavam com a gente. Entendeu? Então, eu já tive 4 ou 5 pacientes que dividiam o tempo entre nós e uma internação psiquiátrica até receberem alta e, eventualmente, esvanecendo. Então, os casos mais graves, né? Agora, aqui eu vi um comentário, no Pará ainda tem gente acorrentada. No Pará, não. No Paraisópolis, aqui em São Paulo, ainda tem gente acorrentada. Aqui, em qualquer lugar tem. Isso não é uma questão de uma realidade social, não é tão associado. Eu acho que existe mais do que vocês imaginam, entendeu? Esse tipo de situação. E não é uma situação... E Meca, eu acho que mais do que o acorrentado, a quantidade de gente que é acorrentado quimicamente é infinitamente maior. A gente nem fica sabendo. Perfeito. O cara estar acorrentado, ele chateia mais o observador, né? Porque o cara tá sedado, ele transmite aquela paz, né? O cara, olha, ele tá bem, ele tá tranquilão porque ele tá chapado, cara. Não é porque ele tá bem. Entendeu? Então, eu acho que a gente usa muito isso. Ele se acalmou. Não, ele se acalmou, ele tá dormindo, ele tá apagado, ele tomou 30 miligramas de midazolam, ele tá fora de si. Entendeu? Ele está em coma. Então, isso não choca tanto quanto as correntes, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E muitas vezes não é necessário, né? Mas eu acho que é muito interessante essa conversa que você estava trazendo em relação às comunicações, porque a gente muitas vezes ainda tem a tendência de levar pelo lado pessoal. Não, porque ele não gosta, porque ele tá bravo, porque ele não sei o quê, porque ele é um cara irritável, porque tudo ele quer brigar. Gente, não, ele tá achando a melhor forma de comunicar a necessidade dele. Não tem julgamento de valor. Você tem hipossensibilidade à dor, você mete a cabeça na parede e consegue o que você precisa. É a mesma coisa que eu fizer toque-toque para abrir a porta, tá entendendo? Exatamente. É a mesma coisa, é um ato de comunicação. Mas meu Deus, é mais fácil ele falar. Peraí, para você, cara pálido, é mais fácil falar. Mas para ele que não sente dor e que já bateu a cabeça algumas vezes e viu que a resposta é imediata, é mais fácil bater a cabeça, funciona. Eu não estou sentindo dor, não está me incomodando. Toque-toque, eu estou batendo na porta, alguém abre. É a mesma coisa. É uma comunicação. Agora, eu acho muito interessante você trazer essa questão da escolha, porque a gente muitas vezes esquece que a gente tem que trabalhar de uma forma que o indivíduo escolha aquele comportamento em detrimento de outro. É isso. Não é simplesmente, não, mas ele sabe falar, uai. Não, mas ele sabe usar o PEX. Beleza, mas às vezes o PEX está associado a um outro contexto. Às vezes o PEX não funciona de forma tão eficaz quanto o comportamento inapropriado. Às vezes o PEX não tem um histórico de reforço intermitente, resistência a essa extinção do comportamento de forma tão significativa. Às vezes o PEX não está do lado. Eu olho, cadê a pastinha do PEX? Sei lá, dá-lhe cabeça na parede. Funciona também, vou usar o que está mais fácil. Vou lá na cozinha buscar a pastinha de PEX? Para quê? Vou fazer o que funciona, está aqui ao meu alcance, o custo é mais baixo. Então a gente esquece que isso é comunicação, gente, é comunicação. A maior parte das vezes está querendo comunicar uma necessidade. E uma coisa que eu vejo muito acontecer também é a gente não fazer uma análise que seja realmente funcional, né?
a gente fazer uma análise muitas vezes por inferência. Isso acontece demais. Não, mas ele tá assim, porque no final de semana, gente, a avó dele tava aqui, ele tá triste demais, que o avô e a avó voltaram lá para Piracicaba, ele tá se sentindo sozinho. Gente, o menino tá tentando alcançar o objeto, não alcança. Você consegue ver ali a função do comportamento descarado na sua frente, mas a gente está tentando fazer uma racionalização. É claro que mudanças no ambiente, na estrutura, na realidade, na rotina, podem dificultar a autorregulação. É claro que isso pode interferir na capacidade daquele indivíduo de escolher um comportamento ao invés de outro. É claro que pode ter acontecido um reforço ali no meio daquele final de semana com uma pessoa que saiu da contingência esperada ou do plano de gestão dos comportamentos inapropriados e agora você tem um trabalhinho para trazer de volta. Tudo bem, isso é uma influência real. Agora, tomar isso por função do comportamento já é um equívoco Exato. Básico e muitas absurdo, vezes, né? Muitas vezes eles fazem uma leitura da circunstância e confundem isso com função. Ah, ele fez isso porque a avó entrou pela porta, saiu pelo... Não, mas espera aí, isso é a circunstância, isso é o que aconteceu ali, mas não é a função comportamental, né? Tiago, deixa só esclarecer uma coisa que eu não quero que as pessoas entendam que o que eu estou falando é antimédico ou antirremédio, porque não é isso que eu estou querendo sugerir, entendeu? Pelo contrário, eu acho que tem uma parceria super importante com a medicina e com os médicos. O que é preocupante para mim é empurrar tudo para os médicos. Isso é preocupante. Porque, na verdade, os pobres dos médicos vão ficar numa... Porque médico faz o quê? Médico vai medicar a cara pálida. Entendeu? Então, se você pega... Eu vejo isso entre os meus pares. Né? Fala assim, fala com o médico. Né? Não é fala com o médico, é fala com você mesmo. É você que tem que interferir. Não é? Vamos até porque medicação... a responsabilidade. Não, e você perguntar para o médico que está passando por essa situação de ter que assumir a bronca inteira, pergunta para o cara se ele está confortável com essa escolha. Ele faz o que ele pode, né? Se gostou do nosso Papai, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se.